Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Palmeiras dando uma resposta depois das eliminações, aplicando um 5-0 no Cuiabá e provando que vai brigar pelo título brasileiro, o tri consecutivo, né? O Estevão simplesmente deu um show, o novo convocado para a seleção brasileira. E o Abel Ferreira, hein? Mal demais na entrevista coletiva. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, vamos primeiro falar do jogo. O Palmeiras sobrou, atropelou. Eu sei que o Cuiabá tem as suas fragilidades. O jogo foi em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, né? Estádio do Guarani, por conta de shows no Allianz Parque. E o Palmeiras, como mandante, precisava dar uma resposta depois da eliminação para o Botafogo na Libertadores, para o Flamengo na Copa do Brasil. Restou apenas o Brasileirão. O Abel Ferreira tem convivido aí com alguns desfalques, com alguns problemas físicos do time e escalou uma equipe com... vou passar a escalação para vocês aqui, né? O Mike na lateral direita, e o Mike é um capítulo desse jogo, porque ele sai com muitas dores, chorando na panturrilha. O Mike, que teve problemas físicos, voltou e foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Marcos Rocha. Naves e Murilo, a dupla de zaga. O Caio Paulista, cada vez jogando melhor na lateral esquerda. O meio-campo com o Aníbal Moreno, o Richard Rios, o Maurício, o Rafael Veiga ficou no banco, e com o Estevão e o Flaco Lopes, mais o Felipe Anderson. Esse foi o time escolhido pelo Abel Ferreira. Depois ele fez as trocas, né? Entrou Fabinho no lugar do Moreno, Lázaro no lugar do Maurício, o Rony na vaga do Estevão e o Rômulo no lugar do Flaco, além do Marcos Rocha no Mike. Bom, o Estevão, ele participou de todos os gols do Palmeiras, eu estava olhando. Não diretamente de todos, mas ele de alguma forma ele participou de todos. Ele simplesmente resolveu arrebentar pelo lado direito do campo. Ele foi convocado pelo Dorival Júnior durante a semana, tem só 17 anos. E, de novo, eu sei que o Cuiabá tem suas fragilidades, mas o que ele fez hoje foi para deixar na história, já que ele vai se despedir no ano que vem do Palmeiras, né? Vai rumar ao Chelsea da Inglaterra e vai seguir a vida dele na Europa. Esse jogo aí vai ficar marcadinho na memória do torcedor do Palmeiras. Ele infernizou a defesa do Cuiabá e assim foi empilhando oportunidades de gol para a equipe do Palmeiras. O Bruno Alves, zagueiro do Cuiabá, num 3-0 no intervalo, chega a dizer: cara, se a gente não tiver hombridade, a gente vai tomar uma goleada histórica. Bom, foi 5, né? Foi 5, 4 só no primeiro tempo. Bom, o primeiro gol, ele é uma cobrança de escanteio do Estevão, em que até meio no azar, assim, né, a bola passa pelo goleiro Walter, que acho que falha ali ao tentar interceptar a bola, ela bate na perna do Murilo e vai para dentro do gol. Mas o Estevão cobrou o escanteio, participou do gol. O segundo gol é uma penalidade bem discutível, tá? Bem discutível, acho que os dois trombam ali, o zagueiro do Cuiabá com o Maurício, o árbitro marca a penalidade, o Estevão dá o passe, e depois ele cobra a penalidade, cobra com muita categoria. Já tinha cobrado contra o próprio Cuiabá no primeiro turno, um pênalti muito bem cobrado no ângulo. Dessa vez, da mesma forma, ele chapa no canto direito do Walter, mais alto, né, que ele não consegue pegar, 2-0. O terceiro gol é uma jogada toda dele, individual pelo lado direito, corta, vai cortando, vai driblando, corta para dentro, chuta no contrapé do Walter, que quando vai tentar pegar a bola, ela bate nele e ainda morre no cantinho, assim. Pode ter sido falha do goleiro Walter? Pode, mas foi uma jogadaça do moleque, e o chute no contrapé, ele engana completamente o goleiro. O quarto gol, ele é um cruzamento que não acho que é do Caio Paulista até, ele não é do Estevão, mas ele faz toda a jogada pelo lado direito, aí ele inverte o jogo, quando a bola chega na esquerda tem o cruzamento e o Maurício empurra para dentro do gol, 4-0. E aí vem o segundo tempo e o Estevão faz toda a jogada pelo lado direito, até ela sobrar para o Felipe Anderson, ele antecipa o marcador e chuta no cantinho para vencer o Walter, 5-0. O Estevão saiu com 17 minutos, porque, tipo, chega, tá? Tá bom. Ele participou praticamente dos 5 gols do Palmeiras. Foi um amasso, uma massagem. O Isidro Pita, convocado para a seleção paraguaia, que faz alguns golzinhos lá no Cuiabá, até tentou, quando estava 3-0 no primeiro tempo, ele teve uma arrancada, chegou na frente do Everton, o Everton fez uma boa defesa, mas, cara, foi ataque contra defesa, foi assim, só um time jogou, o Palmeiras mandou no jogo, e aí assim, né, gente? E aí assim, a gente precisa entender que esse Palmeiras agora disputa apenas o Brasileirão. E chegou a 44 pontos, 2 a menos do que o Botafogo, que é o líder, 1 a menos que o Fortaleza. Claro que essas duas equipes ainda jogam na rodada. O Fortaleza recebe o Corinthians e o Botafogo encara o Bahia fora de casa amanhã também. Essa distância pode aumentar? Pode. O Flamengo pode encostar
no Palmeiras, inclusive vai aos mesmos pontos, vai ao mesmo número de vitórias, só que aí o saldo do Palmeiras é melhor. Então o Flamengo mesmo vencendo, isso é importante, hein? Não passa a equipe do Palmeiras. O Palmeiras leva vantagem nos critérios. O Flamengo que encara o Bragantino no Maracanã. Então, assim, está se mantendo ali na parte de cima, tem muito campeonato, a gente sabe como esse Palmeiras é forte mentalmente, aconteceu isso nos 2 últimos anos, a mesma coisa. O Palmeiras deu um sprint final e conquistou o Campeonato Brasileiro. Um tri-brasileiro consecutivo, só o São Paulo do Muricy. Então, o Abel Ferreira vai tentar bater essa marca. O Palmeiras nunca foi tri-consecutivo e foi biconsecutivo algumas vezes, tri jamais. Foi tri do Paulista esse ano e pode ser tri do Brasileiro. O Abel Ferreira merece um destaque porque, assim, ele está visivelmente incomodado, ele é um cara que não está acostumado a perder, e isso é um mérito dele. Ele é um cara muito vencedor desde que chegou. Ele conseguiu implementar essa mentalidade vencedora no Palmeiras, no clube, na instituição, só que ele tem alguma dificuldade, né? Quando ele perde, aos comentários, né, que daqui a pouco discordem do que eu vou falar, citando o Renato Gaúcho, por exemplo, que também exerce o tom mais soberbo e arrogante nas coletivas, ele também recebeu críticas da minha parte, tá? Para quem não sabe, o Renato, até por também ter sido muito vencedor ao longo da carreira, como jogador e como técnico, também não está acostumado a perder, também não gosta muito de perder e também sai do tom quando perde. E as entrevistas dele têm sido muito chatas, tá? Estou fazendo esse parênteses aqui, nem precisava, porque eu sei que vai ter gente que vai dizer, mas e o Renato? Você não fala nada, sempre aquela história, né? Falando especificamente do Abel Ferreira, que é um exímio treinador, é muito bom, é um cara que, inclusive, eu gosto muito, sempre gostei de ouvir as suas entrevistas coletivas. Ultimamente está sendo complicado também, muito por conta dos resultados negativos, e aí os treinadores chegam num ponto em que eles acham que não podem ou que não devem explicações. E as explicações não são para a imprensa, são para os torcedores. O torcedor quer saber por que determinada escalação, o que está acontecendo no clube. E o treinador, sim, ele tem a obrigação de fazer isso. O ano passado, o Vanderlei Luxemburgo acabou sendo demitido, não por isso somente, mas era muito chato. Nas entrevistas, o Vanderlei não queria falar sobre o jogo. Ele dizia, por que eu tenho que falar sobre o jogo? Caramba, você é o técnico. Você tem a responsabilidade de conversar com o torcedor via imprensa para dizer por que você escalou tal jogador, por que teu time está bagunçado taticamente. O treinador, isso está no contra-cheque do cara. Ele tem a obrigação de se pronunciar a respeito dessas coisas. E o Abel Ferreira é um cara que começou a divagar sobre outras coisas. Sabe, ele começa... A sensação que eu tenho é que ele começa a cavar a própria saída. Porque se eu não ganhar nada, se eu não ganhar nenhum título, não precisa nem me empurrar. Pode me mandar embora e vai ser um prazer ser despedido por uma mulher. Eu que nunca fui demitido como treinador. Aí ele começa, sabe? Quando ele foi falar sobre o Flamengo, disse, o Flamengo tá certo, né? Eles não ganharam nada ano passado, então eles têm que dar uma resposta também. Sabe, ele fica com umas cutucadinhas, umas ironias e tal, que, enfim, eu não acho legal. E hoje o Abel Ferreira, ele foi assim, cara, para dizer o mínimo, tá? Ele foi absolutamente deselegante, machista ao responder ou não responder para uma jornalista que fez uma pergunta absolutamente natural, tranquila e pertinente. Aline Fanelli, da Rádio Band News FM, fez a seguinte pergunta para Abel Ferreira. Eu queria que você esclarecesse a situação do Mike, que saiu lesionado, e que nos desse mais esclarecimentos, se é grave, se não é. Ponto. Cara, um anseio de qualquer pessoa que estava acompanhando o jogo. O Mike saiu lesionado, chorando, inclusive, com dor na panturrilha. O Abel Ferreira deu uma resposta, mas tão absurda, dizendo que ele só deve satisfações a 3 mulheres na vida dele. A sua mãe, a sua esposa e a presidente do Palmeiras. Espera aí, Abel. Você costuma responder constantemente os questionamentos dos jornalistas. Deixa eu entender, porque ele citou mulheres, tá? Não fui eu que citei, foi ele que citou. No momento que uma mulher, uma jornalista, faz um questionamento, você diz que só deve satisfação, como se ela estivesse exigindo satisfação dele por ser uma mulher ou por estar ali de paraquedas. Não, ela é uma jornalista formada, repórter, que casualmente trabalha comigo e é uma brilhante profissional. E fez uma pergunta que não precisava ser a Aline
que no caso eu conheço, poderia ser qualquer outra repórter, uma pergunta absolutamente pertinente que todo mundo queria saber e que não ofendeu em nenhum momento a honra do treinador para lhe dar esse piti e emendar uma resposta completamente sem sentido. Dizer que só deve satisfação a 3 mulheres na vida dele. Não, você deve satisfação a todas as mulheres que te perguntarem no exercício da função de jornalista nas entrevistas coletivas, Abel Ferreira. As mulheres, aos homens, aos trans, a qualquer pessoa que estiver ali, independentemente do gênero, que te fizer uma pergunta, você deve explicações. Gente, isso é tão óbvio. Só que a maneira como ele respondeu foi tão absurda que eu estou tendo dificuldade de entender, de aceitar. É óbvio que ele vai se explicar, porque esses tempos aí, quando ele fez um gesto obsceno, ele usou vários argumentos para dizer que não era aquilo que ele queria dizer, mas, enfim, é óbvio que ele vai se explicar, eu espero que ele se explique. E outra, o presidente é presidido por uma mulher, que é brilhante no seu ofício, no exercício da sua função, e que, inclusive, brigou por mais jornalistas nas entrevistas coletivas. Brigou por isso. Se manifestou oficialmente, fez uma coletiva, inclusive, só com mulheres, em que os veículos precisaram mandar suas mulheres credenciadas para fazer entrevista com ela. Eu espero realmente que ela se manifeste a respeito disso, porque é inadmissível o que o treinador do Palmeiras protagonizou nessa noite. Uma resposta sem cabimento, fora do tom e de um machismo absoluto. Isso é inaceitável para um clube do tamanho do Palmeiras e um técnico do tamanho do cargo que ele exerce, no caso o Abel Ferreira. Dito isso, comentem aqui o que vocês acharam do jogo e da coletiva do Abel. Até a próxima. Tchau.